Deixa eu ver se você tá online lá. Tá online, isso mesmo. Isso. Online? Tá online. Então é isso aí, Luiz. Vamos começar por aqui. Deixa eu colocar. O pessoal que está acompanhando a gente aqui no Facebook pode deixar pergunta aí no decorrer que depois a gente escolhe a pergunta mais que a gente achar aí que se encaixa e vai respondendo, tá bom? Para começar aí, Luiz, valeu por aceitar aí o nosso desafio. Obrigado. A quarentena tem feito a gente mexer mais com tecnologia, né, não? Não sei para É você, verdade. né? Os professores estão se reinventando, os alunos estão se reinventando, É verdade. né? E primeiro eu queria que você se apresentasse aí e dizer para quem vai nos assistir como nasceu o IBBC Suzano, como você se envolveu com a questão do ensino teológico, né? Dar esse pano de fundo aí, esse contexto, para depois você compartilhar o que a gente propôs aqui, que é a importância do saber teológico na vida do cristão. Tá Ah, bom? tá. Então a palavra está com você aí, meu irmão. Obrigado, Jefferson. Eu quero aí parabenizar você por ser um cuidador da gente aí, né? Porque você alimenta essa página faz um tempo já, né? Tem um Faz um bom tempinho. tempo. Eu tenho deixado ela aí stand-by, mas você tem sempre me ajudado. E eu agradeço aí o seu empenho. Para quem não me conhece, talvez esteja assistindo, meu nome é José Luiz Tenório, sou pastor aqui na Igreja Brasil para Cristo, e administro e pastoreio uma igreja, uma pequenina igreja ali no Recreio Sertãozinho. Estamos ligados à Igreja do Jardim Gardenia Azul, né? O pastor Alex Fabiano de Aquino é o nosso pastor ali regente, e nós trabalhamos juntos ali. E a minha inclinação para a educação, para ensino, ela surgiu já há muito tempo mesmo. Essa coisa de dom, você meio que vai despertando no decorrer da vida, né? Eu me interesso por estudar, me interesso por ler, pesquisar. Então, essa área docente minha está meio que na veia, viu? Eu não sei explicar esse grande momento. Houve um momento de um milagre, houve um momento meio milagroso. Quando ainda muito jovem, por incrível que pareça, uma irmã desconhecida me abordou na rua e eu ainda não estava envolvido com igreja alguma. Não era casado, nem nesse tempo era casado. E essa pessoa apontou para mim e profetizou essa ideia de que eu ia ser um professor e Deus ia me usar muito na área das crianças, dos jovens. Eu achei aquilo muito estranho. O fato é que eu nunca mais vi essa jovem, não sei quem é, de onde é. Isso aconteceu lá em Guarulhos ainda, quando muito jovem. E aí essas águas correram e me casei. Jesus me chamou, fui para a igreja e dali em diante eu percebi a minha inclinação, a minha experiência na igreja, a minha primeira das primeiras semanas de convertido foi a escola bíblica. Me apaixonei por ver um professor, caneta, papel, com empenho, totalmente debruçado em ensinar. E eu ouvindo aquilo me apaixonou. Então, acho que isso, embora percebo Deus me conduz, mas houve toda essa colaboração. Eu canalizei a minha história. No final entrei para a igreja e na igreja sempre trabalhei com escola bíblica, fui tesoureiro, fui secretário, fui professor de escola bíblica. E em seguida eu amadureci, depois de já ter filhos, fiz um curso de letras, depois fiz pós-graduação em introdução à linguística, fiz o seminário, fiz o curso teológico. Estou aí, estou navegando.
Hoje estou enfrentando aí um mestrado e Deus está me conduzindo. Os cabelos estão ficando brancos, já estou nessa nova era aí que o Jefferson, né, já você acabou de falar, nomeando novos momentos. Estou aqui diante agora de uma tela, super constrangido, não sei quem está me vendo ou se está ouvindo. Enfim, estou aqui e sou esse professor aí, esse velho professor. E já posso falar velho professor, né? Não aprendi muito, continuo aprendendo ainda. Esse aqui é Ó, o eixo da quem, história. quem tá vendo a gente aqui, ó, Anderson Stack se formou, Ah, o Stack. deu muito trabalho pro senhor lá no IBBC. Aluno. A Kátia lá do Jardim Gardênia, a Tânia, o Vinícius, a Maria Ah, que bom. Angélica, tá bom? Tudo prestigiando você aí, falar da Que sua história. bom, sejam bem-vindos aí. Deixe Sejam bem-vindos. perguntas, deixe perguntas pro Luiz, gente. O Silas entrou agora, Silas Martins. Pode Silas deixar. Martins, lá do presbítero da nossa igreja, lá do Perá, acho. Olha, só gente grande aí, hein? Meu Deus do Pode céu. pedir. E então essa é a minha história, rapaz. Quando um crente fala da sua história, do seu chamado, sempre parece uma coisa absurda, né? Alguma coisa sobrenatural aconteceu. Comigo aconteceu dessa forma. E eu estou aí, e hoje estou aqui representando aí o IBBC, já aqui em Suzano, vamos para o 11º ano, e algumas formaturas aconteceram, alguma experiência, conhecendo novas inclinações teológicas. Olha, as coisas têm realmente, turbilhão tem me ajudado muito. E eu não sei quando Deus vai dizer solta esse cajado e passa para o outro, mas eu acho que isso aí vai acontecer sorrateiramente, com certeza. E estamos aí, o 12º ano do IBBC. Demos uma parada, retornamos agora, e agora enfrentando a pandemia, enfrentando esse momento que está passando o mundo e o nosso país. O IBBC vai ter que se reinventar, né? Como nós estamos se reinventando aqui agora, nessa live, falando aí por esse intermédio, Agora, queria que você essa contasse pra câmera. gente como nasceu a ideia do IBBC em Suzano e qual a experiência assim mais marcou vocês nesses 12 anos de seminário? Pois é, rapaz. Essa ideia nasceu eu congregando ali no Jardim Gardenia Azul com o pastor Alex. E o pastor Alex tem uma mão nesse negócio aí. Ele é uma pessoa extraordinária, tem uma visão bem ampliada. E eu trabalhando ali com ele, administrando a educação bíblica ali no Jardim Gardenia Azul, junto com ele, surgiu a ideia de fazer um seminário no Gardenia Azul mesmo, ali, para favorecer e formar obreiros. E o Alex, ele andando aí nas suas caminhadas, ele ouviu falar do IBBC e viu que tinha alguns polos do IBBC e eu não conhecia. Então ele me chamou e falou: Luiz, dá uma olhada aí, tem o IBBC, o Instituto Bíblico da Obra Brasil para Cristo, e vamos trazer isso para Suzano. E ele abriu essa porta, eu entrei nesse corredor adentro aí, e aí foi quando surgiu. Eu conversei então com o pessoal responsável da nossa obra. Hoje o presidente do IBBC é o pastor José Hélio. Temos um coordenador e no alto do mando aqui, que é o presbítero Wagner. E aí não foi difícil, né? A obra facilitou mesmo. Temos aí uma grade curricular razoável, 36 disciplinas, montada, bem estruturada, com suas revisões aí a passos, né, largos, e já um seminário pronto. Então, não foi difícil. Quando eu falei, os irmãos já imediatamente me pescaram e nós trouxemos para Suzano. Foi quando a sede nos recebeu. Mas foi um evento entre a minha conversa, eu e o Alex. O pastor Alex tem uma responsabilidade, aquela visão ampliada que ele tem. Ele me ajudou muito. E hoje estamos aí caminhando. Mas foi dessa forma que nasceu o IBBC. A experiência tem sido sem igual, né? Porque conhecendo novos pastores, o IBBC é um curso de teologia interdenominacional, não tem a intenção de se fechar, né, na igreja local. O Brasil para Cristo não prima dessa ideia.
mas de avançar, de ter uma capacidade cognitiva de raciocinar teologicamente mais abertamente. Então, a experiência tem sido ótima, com tantos professores nesses 10, 11 anos agora, que está se completando, têm passado por nós, né? Esses amigos da Metodista, da Presbiteriana, da Batista, do Brasil para Cristo, novos alunos, irmãos que saem lá das suas igrejinhas em lugares distantes, vêm do trabalho e não medem as consequências, né? Eles sentam mesmo e aprendem. Essa experiência, ela na verdade, ela não foi uma experiência que está no passado, ela continua sendo uma experiência muito presente, a cada momento aprendendo mais, vendo a humildade dos professores, que são tão gabaritados, mas ao mesmo tempo são tão gentis em nos ouvir e compartilhar conosco. Isso, e aí o mundo acadêmico tem meio que aberto para mim. Temos o irmão Célio, que é o nosso co-dirigente, co-diretor junto comigo, que também tem uma capacidade enorme na área desse conhecimento do trabalhar teológico. Tem também apresentado muitas salas, muitas experiências temos tido também juntos em alguns eventos que nós temos participado, por conta dele perceber e ele buscar. A experiência, para mim, ainda está acontecendo, irmão Jefferson. Acho que a obra do Senhor é um momento de experiência contínua, né? Quando a gente pensa que ouviu tudo, Deus está nos mostrando mais. Nós podemos ver isso na vida dos nossos patriarcas, né? Parece que eles nunca cessavam de ser surpreendidos por Deus. Eu acho que nós também não é diferente. Nunca cessaremos de ser surpreendidos por Deus, por sempre coisas novas aparecendo, novos relacionamentos, novos aprendizados. Olha agora esse momento que nós estamos passando. É um momento extraordinário, né? Ninguém esperava. E olha, nós nos reinventando, aprendendo a se locomover de forma diferente. Novos paradigmas vão ser assentados agora. Então, nós estamos tendo experiência uma atrás da outra. Esses dias eu tenho ouvido falar muito de ataque cardíaco em muita gente. Hoje mesmo, alguns irmãos nossos têm passado por algumas dificuldades. E aí eu pensei no meu coração, Senhor, são tantas novidades, né? E o mundo está correndo tão rapidamente. Mas aí a gente pensa, nossos corações fiquem fortes e firmes, e para a causa maior do Senhor, que é o Evangelho. E como diz lá em Lamentações, capítulo 3, que a misericórdia do Senhor, ela é o único fato, causa de nós estarmos aqui. E isso é bom. E a experiência continua, meu amigo. Hoje mesmo é uma experiência grande estar aqui. Saibam aí vocês que estão me assistindo, ouvindo, eu não tenho muita experiência com câmeras. Olha, eu estou vendo aí a disposição do Jefferson, parece até um sujeito que nasceu diante de uma câmera. Eu não, eu estou aqui meio perdido aqui. Vocês me perdoem. É alguma gafe minha aí. Não, estamos todos aprendendo, Luiz. Ah. Deixa eu te falar sobre ensino teológico, né? Que é o seu ministério, um dos, né? Atualmente, nesses 12 anos. A gente tem vários mitos, né, sobre o saber teológico, né, que ele esfria a fé, que ele, vamos dizer assim, afasta o crente daquele primeiro amor. Eu queria saber, entrando aí no tema que a gente propôs para você, qual a importância do saber teológico? E você desmistificasse aí na sua fala o entendimento errado que as pessoas têm, que os afastam do saber teológico. O que o saber teológico pode acrescentar na vida do cristão? Porque ele é importante, segundo tudo isso que você tem vivido nesse tempo, a sua história mesmo que você contou aí no começo. O que o saber teológico pode acrescentar na vida do cristão? Puxa vida, eu acho que eu estava pensando nesse tema, eu não sabia se era uma pergunta ou uma afirmação. Se for uma pergunta, eu responderia sim. O saber teológico hoje ele tem que ser cativado, tem que ser cultivado por nós. Se for uma afirmação, eu concordo plenamente. O saber teológico, ele
ele nunca deve esfriar. Nunca deve esfriar. Hoje, podemos trazer esse tema para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Hoje, nessa pandemia, em que o mundo está atravessando, o que está acontecendo na mídia, o que está acontecendo nas famílias várias, e é uma busca por Deus. E a teologia, é importante entender essa palavra, ela significa aprender sobre Deus, né? O ensino de Deus, sobre Deus. A questão é como nós aprenderemos sobre Deus. E em tese, todos nós somos um pouco teólogos. Quando alguém diz Deus me acuda, Deus me ajude, Deus é grande, eu não acredito na Bíblia, ou eu acredito demais na Bíblia, tudo isso é teologia. A questão é saber o quanto nós estamos acertando em falar desse Deus ao qual nós estamos expressando positivo ou negativo. E hoje nós estamos vendo um grito muito grande, o grito que sai das pessoas e das famílias, somente Deus pode resolver. Então, isso é uma espécie de teologia. Então, o saber teológico, ele vai atender a igreja, mas também vai atender toda a sociedade. Porque Deus está nesse centro, né? Nós vamos ver que lá em Romanos, capítulo 2, verso 15, é notório entender que Deus está na consciência de todos os homens. Isso está registrado, está no DNA das pessoas. Então, é natural que as pessoas busquem Deus de alguma forma, em algum momento de suas vidas. Logo, o saber teológico, ele é importante. É imprescindível. Quando nós lemos Romanos, capítulo 1, verso 17, 18, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, nós estamos, ali Paulo está expressando uma teologia, e Paulo podemos dizer que é um grande teólogo, uma teologia que desafia a igreja. Né? Porque Paulo, ali no capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, ele não está fazendo diferença de raças, nações e povos, ou etnias ou igrejas. Ele está falando tanto a gregos quanto a judeus. Então, ele está falando de uma nova aliança, de uma nova possibilidade, que já não é mais a lei antiga, mas é a lei da nova aliança em Cristo Jesus. Então, o Evangelho se torna o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso nos remete a uma responsabilidade, nós, igreja, além de seres humanos, somos chamados por Deus para um trabalho especial, um trabalho de embaixador, um trabalho de mediador entre Deus e os homens, no sentido de comunicar. E olha aí, então, a importância do saber teológico. Para quê? Para que nós não venhamos nos enganar e enganar a muitos. Na igreja, enquanto o mundo clama por Deus e fala o nome de Deus e criam teologias várias, né? Porque o mundo, ao falar, cria teologia do Apocalipse, teologia da escatologia, teologia do assombro, teologia do medo, teologia de tudo quanto é coisa acontecendo. Quem tem que colocar um ponto final nisso tudo, de verdade, é aqueles que o Senhor chamou para, de verdade, ser a bandeira, os pilares que levam essa teologia a sério. Então, o saber teológico é importante para o mundo e é muito salutar e importante para a igreja. Embora a igreja tenha visto a teologia, esse nome, como um grande problema e uma pedra muito grande, né? Muitas épocas a igreja tem reclamado do aspecto teologia. Tem negado a teologia, tendo ela como vilão da fé, né? A teologia como o vilão que esfria espiritualmente as pessoas. A teologia como um sacramento imperativo, inflexível, que não perdoa e não dá chance ao outro. Esse tipo de pensamento é um pensamento que, de verdade, às vezes pode até ter seu sentido, mas ele não pode continuar nessa consciência. Eu li um livro
uns anos atrás, foi estudando na aula de hermenêutica. O livro, o título era Entende o que lês? Entendes o que lês? De Gordon Fee e Douglas Stuart. E eles definem muito bem essa situação quando eles falam, olha, há um pouco de verdade nesses protestos. Infelizmente, dentro do saber teológico, o que acontece? Alguns estudiosos, alguns professores, alguns docentes, alguns mestres, eles têm por escavar primeiro, antes de olhar para a nata. Né? Então, ao escavar, ele lameia, ele faz um pouco de borbulho, vai buscando mais a originalidade do que o próprio texto escrito, que é salutar para uma teologia boa, uma teologia razoável. Uma teologia de uma expressão que pode fazer mudança na vida da sociedade. Então, ao escavar, eles terminam por assustar. Então, essas pessoas que criticam a teologia, ela tem lá o seu fundo de verdade. Mas o Douglas, lá e o Stuart, ele vai dizer assim, e o Gordon vai dizer assim, tudo bem, não podemos ter uma teologia de academia muito rígida, mas também não podemos ser ingênuos. É verdade. O saber teológico é necessário. Não podemos negar que a teologia é importante, mas também não podemos rejeitá-la totalmente e ser ingênuo, porque nós temos que fazer a teologia de qualidade. E não tem como fugir, viu, Jefferson? Não tem como as pessoas fugirem da teologia. Tudo é teologia. O mundo está falando teologia. A igreja também vai falar teologia. Se nós falarmos aqui, a teologia é a palavra de Deus? Não. Ela não é a palavra de Deus. Mas ela é o trabalho do teólogo sobre a palavra de Deus que ele está lendo, que ele está compreendendo, que ele está estudando. Aí a questão é se a sua teologia é boa ou se a sua teologia é ruim. Aí vai depender de alguns aspectos, onde a teologia possa estar sendo erguida, sendo construída. Eu vou apresentar 3 aspectos importantes. Acho que é fundamental e salutar para a estrutura de uma teologia, que durante os tempos nós temos assistido e visto e ouvido. Então, tudo aquilo que nós falamos de teologia tem que estar estribado, firmado em alguma coisa muito sólida. E assim, de passagem, eu quero dizer, é a Escritura. Nós temos uma teologia que é uma teologia chamada aí, pode se chamar de teologia natural. É aquela teologia que você contempla toda a natureza, a criação de Deus, está lá em Salmos 19, verso 1, está falando lá que o céu, as estrelas, o universo, ele proclama, e não há como negar. Essa teologia, ela está montada sobre esse aspecto da natureza. Então, quando a pessoa está pregando Deus a partir disso, ela está falando uma verdade. Ela só não está falando toda a verdade. Então, essa teologia tem sido pregada. E com todo o seu peso, com toda a sua observação bíblica, mas é uma teologia focada na natureza. Inclusive, essa teologia, alguns estudiosos, eles vão dizer que deu caminho para o liberalismo teológico. Porque eles desmistificam, assim, no sentido, nada é espiritual. Tudo é material. Não é? Tudo é material. Então, essa teologia está nos textos? Está nos textos. Quando a pessoa ela vai montar a sua teologia, ela vai ter que fazer observações para que ela não fique só em um eixo, então. O segundo ponto que nós vamos observar está em Romanos capítulo 2, verso 15, que eu citei, que está dizendo lá que o Deus colocou no coração do homem a ciência, né, do conhecimento divino. Nós percebemos isso no caráter humano.
o conceito moral que o homem tem, conceito, né, de responsabilidade que o homem tem. Então, quando se prega a Deus a partir da consciência, do coração, você vai ter uma fé subjetiva, uma teologia subjetiva. Então, esse é o segundo aspecto, que ao construir a teologia, as pessoas elas acreditam estar no caminho correto, mas, na verdade, está deixando de falar outras verdades importantes. Nem tudo, quando você vê por aí, o sujeito fazendo uma teologia que para nós é um absurdo, tem um ponto de verdade aí. Só não está sendo a verdade absoluta, a verdade objetiva. O saber teológico, ele está centrado até então nesses três pilares, esses dois que eu estou citando, e não tem como fugir disso. Todos estão fazendo para um bem maior. Todos querem fazer teologia para alcançar, para representar a sua teologia, para apresentar a divindade, a santidade de Deus. Então, um vai pelo caminho da natureza, outro vai pelo caminho do coração, né, a sua experiência, a sua carga horária de serviço, tudo aquilo representa muito. Então, esse tipo de teologia, que é a Escritura Sagrada. Hoje nós não temos como negar que as Escrituras é a única revelação, a revelação especial de Deus. Então, criar uma teologia, um saber teológico, e nesse saber teológico você não apresentar Jesus, não apresentar Deus, você vai estar fugindo do eixo. Por mais que você queira alcançar uma plenitude, uma verdade. Então, o que eu percebo nessa grande importância de saber teológico, do saber teológico, é que as pessoas têm que perceber quando vai construir sua teologia e sobre qual pilar, qual estrutura ela vai construir a sua teologia. Né? Se num conceito naturalista, né, que é a teologia natural, que todas as coisas representam Deus, enfim, tudo passa a ser uma expressão de Deus, e você começa a trabalhar mais a questão. Hoje nós estamos trabalhando aí nessa pandemia, por exemplo, a teologia vamos pensar aí na teologia do assistencialismo. Tem a teologia, está muito forte. Parece que não é uma crítica, não é uma crítica pejorativa, mas as pessoas não precisam só de comida, elas precisam da palavra de Deus. Não é? A palavra diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, uma teologia assistencialista, ela pode estar, às vezes, anunciando meias verdades. Né? Essa teologia a pessoa agora de suportar, de aceitar todas as coisas por conta de um sofrimento. Né? Ser agora, a pessoa não ser imparcial. É uma teologia perigosa também. Então, quando nós percebemos, quando nós construímos nossa teologia, dentro dessa importância do saber teológico, nós acertamos. Uma teologia séria, focada nas Escrituras Sagradas, onde o seu texto vai ser criado a partir de uma pesquisa, a partir de um pensamento exegético, de uma pesquisa histórica, uma pesquisa literária. Isso tudo isso é muito importante para a construção de um saber teológico. Não é? Eu tenho percebido essa falha muito grande nessa grande necessidade teológica que o mundo está precisando. Né? Essa necessidade e, ao mesmo tempo, uma busca. Todos buscam Deus de várias formas, todos estão buscando Deus a todo custo. E o saber teológico é marcado
por essa necessidade. Não é a igreja que está ditando isso, no meu ver. Não somos nós que estamos determinando a necessidade de um saber teológico. Isso é notório. Porque conhecer Deus é teologia. Né? Agora, como construir sua teologia para conhecer Deus? Esses caminhos nós temos que perceber. Esses caminhos nós temos que perceber e buscá-los para que nós possamos fazer uma construção de uma teologia sadia que venha favorecer as pessoas e dar chance a elas de mudanças, mudanças de comportamento, mudanças de conduta a partir dessa teologia. Mas entre esses três pilares, a teologia natural, a teologia do coração, aquela teologia focada no sentimento e a escriturística, obviamente nós temos que acentuar isso aí nos dias de hoje. E ler o texto pelo texto, compreender o texto como muito importante para uma revelação divina. É a nova aliança, né, que Deus, Jesus estabeleceu para que nós possamos falar de Deus hoje à nossa comunidade. Né? Eu vejo essas coisas acontecendo. E o saber teológico, de veras, é muito importante. É muito importante. Talvez a maior obra que a igreja deve depositar valores aí e força é no saber teológico. Porque teologia não é algo que você pode tirar do meio da igreja. Porque teologia é conhecer a Deus. E não tem como você conhecer a Deus se você não buscar aquilo que ele deixou para ser conhecido. Que são os documentos, os registros, esses 66 livros, que está de Gênesis a Apocalipse, em um grande texto, muito bem produzido, uma teologia muito refinada, com temas específicos, para que nós possamos trabalhar. Né? Então, nós estamos vendo isso. Muita mensagem naturalista, muita mensagem subjetiva a partir do intelecto e do coração da pessoa, e pouca teologia bíblica, né? Às vezes, uma debruçar sobre os textos para nós criar uma teologia boa. Mas o importante do saber teológico, ela é tudo. Tudo é importante. Sem isso, nós vamos estar aí pregando ao vento, estaremos aí coando mosquito e passando camelo, e não vamos nunca acertar. Né? Nós vemos isso nos escritos, vemos e lemos isso no que Jesus deixou para nós, os apóstolos, inclusive os profetas, como que eles traçavam a sua teologia, como que eles sempre deixavam a marca clara na sua teologia, a presença de Deus, a presença do Cristo, né, que hoje tem que ser bem enfatizado. Teologia não é Bíblia, mas deve ser feita com a orientação escriturística. Não tem outra forma, não sério, o irmão Jefferson. Legal. É importante. Vamos abrir para perguntas, né? Eu quero fazer a primeira pergunta para vocês, depois eu vou ler aqui o pessoal que está assistindo a gente mandou. Tem um pastor que a gente admira, que você também conhece, Ziel Machado. Ele também é diretor de um seminário. E por lidar com seminaristas, ele sempre fala que a boa teologia é aquela que se faz de joelhos, né? Porque muitas vezes a gente descobre a teologia e muitas vezes isso vira só um conhecimento da mente, né? Não gera piedade, né? E a gente tem uma geração que tem descoberto a teologia reformada, tem lido os clássicos e tem, vamos dizer assim, se admirado, né? Com as descobertas da reforma, doutrinas que são tão, vamos dizer assim, confrontantes com a nossa tradição aqui recente no Brasil. Qual é o conselho que você dá para esse jovem estudante
que a importância de acrescentar piedade ao seu conhecimento teológico. Ao que você coloca, vamos dizer assim, como motivo, aquela teologia que só gera pessoas de mente, que só gera discussão, mas não gera piedade no coração? Então, Jefferson, tá entre esses três pontos, são os pilares que nós temos sempre que ir a eles para poder olhar para frente. Você, as escrituras, ela tem poder, ao ser compreendida, de nos tornarmos pessoas piedosas, né? A questão da piedade bíblica, né, ela é muito focada na obra do Senhor Jesus Cristo, né? O sujeito, o crente deve orar? Obviamente deve orar, lógico, orar sem cessar é uma das observações bíblicas e está dentro dessa reclamação teológica formada pelos apóstolos. Orar sem cessar, devemos nos resguardar do mundo em muitos aspectos para nos tornarmos um instrumento melhor para o Senhor. Mas um jovem, ele só vai alcançar uma piedade quando ele conhecer as Escrituras, essa obra de Cristo na cruz, essa piedade necessária, a obra da piedade, né? Isso está nos Escritos. Se nós fizermos diferente, talvez vamos estar caindo naquele segundo ponto, da teologia psicológica, do sacramento anti-escriturístico, né? Coisa santa, mas não tem a ver com a Escritura. Eu costumo dizer que existem miseráveis de todos os níveis, na classe mais pobre e na classe mais rica. Não é o meio que se torna melhor. Então, uma obra da piedade na vida de um crente, ele não vai ser o ato de você se esforçar em um aspecto físico, mas a Escritura o tornará apto a ter essa piedade. Eu acho que se da Escritura você se curvar, é melhor você se curvar antes da Escritura. Ou seja, você conhece o Senhor pelas Escrituras, você se curva mais, você se retrai mais. A Escritura vai te dar consciência do seu papel. Você, como disse Paulo nas suas cartas, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Ele se retraiu. Existe uma piedade ali, então, na vida de Paulo. Agora, alguns que tentam alcançar pela teologia psicológica, do seu entendimento, pois tem no coração, o homem tem no seu coração a coisa nata de se redimir. Mas se redimir sem o conhecimento escriturístico, eu acho que é um tiro de espingarda. Você dá um tiro forte e ela cai logo ali em seguida. Mas quando você se redime a partir do conhecimento das Escrituras, eu acho que a natureza desse crente ele é mais forte. Né? Todavia, eu vou fazer sempre e vou velar sempre a teologia a partir da Escritura. Um comportamento cristão, um teólogo, ele deve mostrar as marcas dessa sua teologia no seu viver. O que ele assimilou, ele vai poder passar. Porque por natureza humana, por termos uma faísca de Deus em nossos corações, nossas vidas, né? Porque Deus nos criou, enfim, nos criou de maneira tão excelente, colocou em nós a sua imagem, sua semelhança. Naturalmente, o homem, ele sempre tem essa inclinação, por assim dizer, divina, né? Mas sem as Escrituras, essas inclinações geralmente elas acabam muito rápido. Então eu aconselho a jovens a serem dedicados, ler as Escrituras, aprender as Escrituras,
obedecer às Escrituras, ler bons materiais, buscar boas indicações, se relacionar com pessoas piedosas a partir do texto na vida dessas pessoas. E é o que eu aconselho, para que não venhamos entrar nessa fila aí, desse estandarte de pessoas que querem entrar no reino dos céus, como diz o Bulner, né, naquele seu livro Peregrino, pela janela, né, não quer entrar pela porta. Às vezes entra toda a força pelo muro, cai pela janela, e está todo mundo lá no caminho, mas no final percebe que não tem piedade, que aquilo tudo foi muito complicado. Eu acho que a Escritura é o norteador, viu, para a vida de qualquer um que queira exercer misericórdia e piedade. Amém. Vamos lá para a primeira pergunta aqui. Tem pergunta aí dos irmãos? Anderson Steck pergunta... Meu Deus do céu, Anderson Steck. Vai lá. Quais os cuidados que um candidato a seminarista deve ter ao escolher um curso teológico? Quais os cuidados que um candidato a seminarista deve ter ao escolher um curso teológico? Pois é. A pergunta não é difícil, Steck. Embora você já passou por um curso teológico, espero que nós tenhamos mostrado para que nós viemos, né? Você tenha sido colaborado. Mas o cuidado que um novo seminarista tem que ter, eu diria que o seminarista tem que ter a percepção desse novo momento que ele quer na sua vida para compartilhar de um seminário. Primeiro, ele tem que ter na sua igreja uma afinidade bacana com seus pastores, com seus mestres ali na igreja, com os pastores docentes, com a escola bíblica. Ele deve ter uma certa intimidade com bons materiais, com boas indicações. E aí, então, depois dessa maturação, aí ele deve olhar para um seminário e ver esse seminário ele tem essa graça de inserir no seminário toda o seu quadro disciplinar e sua conduta a partir da Escritura Sagrada. Esse seminário ele deve atender ao mesmo molde ao qual ele tem sido apresentado a ele pela sua igreja. O cuidado desse novo seminarista. O que eu vejo, às vezes, não sei se eu vou conseguir responder ou se eu estou respondendo a você, Anderson, mas eu tenho percebido no longo desses anos, no seminário, o IBBC aqui em Suzano, no Brasil para Cristo, irmãos que vêm de diversas igrejas, e eu percebo que eles vêm sem cuidado algum, muitas vezes. Vêm pela sorte. Aquele desejo intuitivo, sabe? Aquela questão do coração. Eu quero aprender de Deus. E quantos choques não tem recebido, né? Às vezes no seminário. No seminário tende a ser um curso mais reforçado, né? Com textos mais firmes, com provocações. Então, esse novo aluno, a querer para escolher um seminário, eu acho que esse novo candidato, ele não deve apenas olhar para um seminário. Ele vai encontrar um seminário bons e vai entrar, mas ele vai chegar lá, ele talvez não vai ter o rendimento que precisaria ter. Acho que para um candidato se propor a um seminário, ele tem que ter uma vida na sua igreja acunhada dentro desse viés escriturístico, a partir dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus professores, da sua escola bíblica, dos materiais que você vai pedir para eles, dos materiais que eles vão indicar você ler. Essa aí seria o sonho de consumo, né, Steck, para nossas igrejas. Eu espero que isso aconteça conosco. Para que não chegue no seminário, porque um novo aluno nunca vai perceber o modelo do seminário, a corrente teológica do seminário. O que deveria chegar na secretaria e perguntar qual a sua corrente aqui teológica, como vocês pensam, os professores, como eles ensinam, qual a tendência, etc., para que eles pudessem
entrar lá e aprender. Então ele entra no seminário sem perguntar. E esse é o segundo erro. O primeiro é sair da igreja despreparado. O segundo é entrar no seminário e não ir na secretaria perguntar qual a teoria, né? Qual a fé que eles defendem, né? Então, é preciso que esse novo candidato, primeiro passo, ele tenha afinidade na sua igreja, o segundo passo, que ele chegue no seminário e ele pergunte qual a fé que vocês promulgam, como vocês... essa sua fé está alicerçada na Escritura, a sua fé, ela está cunhada em que ramo da teologia, para que ele possa não se assustar depois que começar a comer desse novo alimento. É algo de pai para filho, Stek. Seu filhinho vai para uma escola, você tem que saber, você vai procurar saber qual a linha teórica que está ensinando, quem são os professores, etc. e tal, para que você coloque ele. E assim, quando ele crescer, ele também vai procurar uma faculdade, ele vai começar a procurar saber essas linhas importantes dessa faculdade. O seminário não muda. Não muda. Agora eu vou dizer para você, irmão, o crente pode sair e entrar no melhor seminário, mas se ele não estiver preparado a priori lá na sua casa, na sua igreja, ele vai sofrer ao entrar nesse seminário, né? Mas esses dois pontos, Stek, a igreja local, a sua paixão, o seu cuidado, os seus pastores, os seus presbíteros, a sua vocação já estabelecida, o seu material, sua estante já com um nível de material e conteúdo literário que você já conhece o seu viés, e aí você, no seminário, você vai procurar um seminário que cabe direitinho naquelas suas prerrogativas que já foram estabelecidas. Ótimo. Agora é do Vinícius aqui. Tampou a nossa tela aqui, o Vinícius com a pergunta grande. Vinícius já perguntou e respondeu. Ó, hoje em dia temos diversos livros sobre diversos assuntos de diversos autores. Como estudante iniciante ou quem está estudando em casa pode fazer para garantir que está adquirindo literatura alinhada com a nossa cosmovisão e de autores confiáveis? Tá falando aí do iniciante. Qual a dica que você dá para quem está estudando em casa ao adquirir livros, né, que são tão acessíveis hoje, alinhado com a cosmovisão e de autores confiáveis, entendeu? Então, Vinícius, nós temos ótimos seminários. Eu não vou nem dizer que temos seminários ruins, temos muitos seminários bons que superam muito aí os ruins. E a mesma lógica que eu disse atrás ali para o Stek, a um candidato que quer escolher o seminário, quando uma pessoa já se interessa por esse conteúdo teológico, ele quer firmar sua teologia, ele quer afirmar sua teologia, esse aluno ele vai encontrar muitos seminários bons, mas como saber que esse seminário é bom? Na verdade, não se trata não se trata da placa desse seminário, viu, Vinícius? Você pode entrar aí no Jumper, né, porque simplesmente é o Jumper, mas de repente não produzir nada lá. Porque tudo vai depender dessa chamada, o quanto na igreja está cultivando você. Esse conteúdo, eu sempre digo às pessoas, é o seguinte: se você vai ler um livro, conheça o autor do livro. Conheça o autor do livro, e esse autor do livro ele vai se apresentar. Esse autor do livro provavelmente vai ter um testemunho que vai estar esclarecido dentro dessa sociedade. Ele vai ter um testemunho que vai valer a pena ler o livro dele. Essa pesquisa tem que ser feita, né? Assim, é para cada leitor. Para cada leitor do livro de teologia da igreja, você tem que pegar o livro e não olhar o tema ou achar que o tema é interessante, mas você entender o autor.
Se o autor está fazendo a sua teologia, de repente focada numa teologia naturalista, de repente focada numa teologia psicológica, cognitiva do coração do homem, né? Ou de uma teologia escriturística. Aí cabe a esse aluno, ao montar a sua estante, ter essas referências. E hoje, graças a Deus, nós aqui, pelo menos, sabemos e temos professores, temos acadêmicos, temos nossa igreja deve ter os nossos pastores e presbíteros, docentes, que nos indicam, nos dão essas informações, para que nós possamos saber o livro que estamos lendo, saber a direção que nós vamos tomar. É necessário que se faça essa pesquisa, sim, Vinícius, a todos que queiram adquirir o material teológico. Eu lembro que eu estava lá acho que é a 25 de março, que tem aquela rua que tem muitas casas, livrarias, né? Da Sé, né? Sé. Então eu estava lá e na livraria do seu Walter, estava eu e o meu amigo, o Emerson. E o seu Walter, um bibliotecário com experiência, e eu estava na hora que chegou um rapaz, acho que novo convertido, falou: eu gostaria de um livro que me explicasse sistematicamente todos os livros da Bíblia. Eu quero aprender. E o seu Walter tinha muitos materiais lá, ele podia vender o mais caro, inclusive. Aí eu vi o seu Walter dissuadindo esse rapaz. Falei: rapaz, por que você quer esse livro com tanto argumento, né? Uma literatura tão pesada? Por que você não começa com esse aqui, olha, que é uma literatura menor? Que igreja você pertence? Aí começou a conversar com ele era de um anel pentecostal, o menino ainda estava afoito, ele ouviu algumas mensagens e estava querendo aprender o máximo a Bíblia em tipo uma semana. E o seu Walter não vendeu o livro, recomendou que ele voltasse à igreja, que ele conversasse com o seu pastor, que ele pegasse orientações da linha teológica da sua igreja, para que ele pudesse então se adaptar àquele plano da linha teológica da sua igreja, uma vez que o seu Walter esperava que fosse uma igreja escriturística, que focasse sua mensagem, sua teologia sobre as escrituras sagradas. E aí esse rapaz, ele recebeu a orientação do seu Walter e foi embora, comprou lá um livreto e foi embora. O seu Walter não vendeu aquele livro para ele. Eu acho que essa experiência é bacana. O Vinícius perguntou essa questão, então a resposta é a mesma. Você tem que olhar para dentro da nossa casa. Vamos pensar que um curso de teologia denominacional, ele não pode sofrer e nem permitir que sofram pessoas que entrem desavisadas lá dentro. Infelizmente, é uma utopia ainda. Nós há de alcançar essa qualidade em nossas igrejas. Né? Então, porque as pessoas têm sede e querem aprender. Agora, quando vai montar a sua teologia, muitos estão montando a sua teologia em cima de várias estruturas que, por fim, renegam a Escritura Sagrada. Né? Então, veja quando as pessoas lêem um livro que achou que é excelente, que fala do amor de Deus, esse livro realmente está falando uma verdade. Mas a pessoa só aprendeu sobre o amor de Deus. E depois ela vai pregar só o amor de Deus. E ela nunca vai pregar a justiça de Deus. Isso vai ser estranho para ela. Então, vejam como é importante a integração de novos seminaristas com a sua igreja. O seminário, ele deve fazer pescar isso, deve coar, mas essa força está bem na sua igreja. Nosso seminário, por exemplo, nós insistimos em fazer um relatório, uma ficha, os pastores assinarem. Todavia, eles são responsáveis por tudo que acontece. Embora eles não percebam tão bem ainda, mas são responsáveis. Estão assinando a entrada daquele aluno no seminário. O Alex assinou a entrada do Jefferson no seminário e o Jefferson está aí, olha. Deu certo, né? Saiu da igreja, né, Jefferson? Mas tudo bem. Está numa boa igreja. Igreja do Fábio lá, fantástico. Comunidade. Deus abençoe. Foi muito bom, foi muito abençoado. Vou fazer a última pergunta, porque a gente tem 10 minutos, né? Já que o Vinícius perguntou sobre leitura, literatura, que literatura você indica aí pra gente, não só pro Vinícius? Você tá lendo alguma coisa especificamente? Coisa que você queira compartilhar com o pessoal que tá aqui.
Eu estou lendo agora um material do Michael Wharton. Esse livro tem me ajudado muito. Eu recomendo a leitura deles. Eu vou pedir para o meu filho trazer aqui para mim. O Juninho, está em cima da cristaleira, traz para mim o Mike Wharton. Está lá no canto. É um livro excelente, eu vou indicar ele. Sim. Eu estou lendo esse livro, vou fazer uma resenha dele. Viu, Júnior? Por favor. Vou chamar aqui o meu filho, ele vai me secretariar. Em cima do... Ah, obrigado, Júnior. Esse livro aqui, do Mike Wharton, A Lei da Perfeita Liberdade, é a ética bíblica a partir dos 10 mandamentos. Eu acho excelente. Quando você pensa na teologia que o Mike Wharton está fazendo aqui nesse livro, Mike Wharton está fazendo questão das suas opiniões estarem todas centradas na Escritura. É um livro fascinante, já li por 2 vezes, estou na 3ª leitura, porque eu tenho que fazer uma resenha, e eu recomendaria para os dias de hoje, porque os 10 mandamentos são a palavra de Deus que ainda hoje deve ser considerada e observada. E nós vivemos hoje numa sociedade em que as crianças, elas crescem sem ouvir falar de Jesus. Mesmo na casa dos crentes. Né? Eu tive o privilégio, Michael Orton também teve, mas eu acho que teve mais do que eu. Mas na minha infância, eu fiz o catecismo. E uma das coisas primárias era decorar os 10 mandamentos. E tinha que falar na frente, recitar, de cor e salteado. Isso se tornaria muito frio para mim se eu hoje não fosse um crente. Mas hoje, como crente, eu vejo a importância dos 10 mandamentos. Então, é um comentário interessante que ele faz aqui, que ele pensa, como que as pessoas hoje vão fazer boa teologia se elas não conhecem nem os 10 mandamentos? Não lê, né? Elas não conhecem, elas não decoram. O decorar ficou no passado. Hoje a pedagogia não ensina mais isso. E as pessoas leem a Bíblia por relâmpago. E aqui nesse livro vai estar fazendo essas observações e vai estar falando, inclusive, de idolatrias que está totalmente ao nosso lado. Por exemplo, a fé pode ser uma idolatria. A igreja local pode ser uma idolatria. Nossos sacramentos podem ser uma idolatria. Tem pessoas que não conseguem ficar sem pôr o paletó do domingo. Não que isso seja errado, mas aquilo se torna tão necessário. Então, o livro aqui, a Lei da Perfeita Liberdade, eu recomendo, eu estou lendo ele, entre outros, e ele é excelente. Uma letra bacana, grande, fácil de ler. Eu recomendo. Acho que para os dias de hoje, e nesse meado dessa pandemia, e do ano que vem, que vai continuar um mundo muito confuso, é necessário que a igreja se posicione num saber teológico maduro, escriturístico. Porque nós, mais do que o mundo, somos chamados a essa responsabilidade. E nós não temos que falar a partir do nosso conhecimento ou sentimentos. Não temos que falar a partir dos nossos tatos e observações, embora tudo isso tenha uma grande porção divina em nossas vidas. Mas nós temos que falar baseado no que está nas Escrituras, que está registrado nesses 66 livros que foram escritos para que nós possamos ler e antes de cavar muito fundo, observar as palavras que estão na flor das páginas. Né? Então, é necessário que nós sejamos mais fortes. Esse livro eu recomendo. Mike Wharton, A Lei da Perfeita Liberdade. Ótimo, Eu recomendo Luiz. ele para vocês lerem. Queria te agradecer, falar para você deixar suas considerações e depois vamos terminar com uma oração
por esse, Amém. por, quero agradecer a todo mundo que acompanhou aí a nossa primeira live teológica do BBC. Olha só, né? Puxa, você é um fenômeno, você é demais, Aí Rogério. documentar aqui que foi o careca aqui. Eu vou cortar tudo também. E a gente pode repetir aí o modelo. É bom que a gente oferece um bom conteúdo para quem tá longe às vezes da sala de aula aí. Dê suas considerações, fale do BBC, convide para o curso aí, o novo formato. E ora pela gente, por Amém. todo mundo, esse pessoal que Tá manifestou bom. interesse em estudo e ministério. Que Deus abençoe. Dário aí, o Dário acabou de entrar aí, Dário. Rodrigo Coutinho, o Célio que está no celular da Raquel, Célio, tá aí? o Rodrigo Alexandre, o Carlos Siqueira, o Ederson, que não deu para ler sua pergunta, Ederson, porque senão a gente fica muito tempo aqui, né? O Wellington Noberto, Vinícius de Souza, Tânia Lima, Anderson Steck, Mauri Castro, Amém. Rita Dias, Rita Cássia Dias, Josué Nascimento, Henrique Souza, o Luiz Júnior, que tá aí também ajudando você, e o O Gabriel Luizinho tá Santana. aqui, meu secretário. A palavra tá com você, meu irmão. Poxa, eu quero te agradecer esse momento, agradecer a todos vocês que ficaram aí, perderam seu tempo aí, uma forma de falar perder de uma forma boa, né? Gastaram no momento aí conosco. Quero pedir desculpa, eu aprendi com o pastor Henrique de Kock, um velho pastor, um deão e professor nosso do seminário que eu fiz, o seminário sempre. Ele dizia assim: nunca peça desculpas nem agradeça. Não foi mais do que a obrigação de falar e o outro de ouvir. Mas mesmo assim eu quero dizer que essa forma de transmissão para mim é muito novo. Eu confesso que eu estou aqui olhando para o Jefferson, graças a Deus que está aí, Jefferson, eu posso te ver, mas eu não tenho uma afinidade muito grande com esse instrumento, né? E somos Facebook, né? E isso tá em geral? Tá no Facebook do BBC, tá rolando lá. O mundo vai ver isso? Todo mundo assim? Meu Deus do céu. Então isso aumenta. Então eu vou aprender. Eu peço a você que desculpe. Eu vou aprender mais sobre essa ferramenta. Tem meninos muito bons aí, o Célio, o Steck, o Vinícius, o Júnior. Esse pessoal é muito bom com essa câmera, mas eu não sou tanto. Mas estou agradecido. Esse tema, importância do saber teológico, é um tema salutar, importante. Eu refleti muito sobre ele quando você comentou. Foi um bom tema. Eu espero que nós possamos criar e fazer nossas teologias firmadas nas Escrituras Sagradas. Quero agradecer muito a vocês. O curso de Teologia do BBC, ele vai estar, essa semana está tendo a semana de mudanças. Era para nós estarmos voltando agora essa semana, o segundo calendário que foi feito, mas foi prorrogada a questão da pandemia, da quarentena. Então nós percebemos, conversando com o Célio, nós percebemos que nós vamos ter que prolongar. Talvez vamos chegar aí o resto do semestre, vamos ter que fazer de forma diferente. Já estamos escolhendo uma plataforma, o Vinícius vai estar ajudando a gente. Talvez amanhã esteja sentando com o Vinícius e fazer um teste de uma nova plataforma e comunicando aos alunos, aos professores já foi comunicado. Então o IBBC vai ingressar aí de uma forma online. Eu acredito que vai ser novidade para muitos, tanto alunos como professores, mas nós vamos com coragem entrar firme nesse negócio aí, tá bom? Eu quero convidar você que está aí assistindo essa live, se você quiser escolher um seminário, como foi feito as duas perguntas, esteja consciente na sua igreja do seu desejo, converse com o seu pastor, com o seu presbítero, um presbítero da sua igreja, o docente, o professor, manifeste a ele o seu desejo, a sua intenção, e ele vai te orientar.
Busque a ele literaturas, textos, como você pode ler, como ler a Bíblia, faça perguntas nesse nível e, em seguida, migre para um seminário. Você vê que a sua chamada, a sua pegada. E o seminário IBBC vai estar aí esperando, entre vários outros seminários, para te receber, de braços abertos, e você aprender conosco. Temos aí um grupo docente muito bom, sempre temos tido, graças a Deus. Sempre temos sido atendido por um grupo, sempre um bom grupo de professores. Então, você que tem desejo de estudar, já está pronto, te convido, ingresse, fale conosco, entre na página aí do Facebook do BBC e você vai nos encontrar. Ok? Deus abençoe. E agora, Jefferson? Faz uma oração pela gente. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, é nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento, ó Deus, em que nós timidamente falamos aqui sobre esse tema tão importante, o saber teológico, nos dias de hoje, onde tem se buscado muito ao Senhor, onde as pessoas têm criado, ó Deus, frases e sentenças na busca do teu conhecimento. Pessoas têm auto-explicado e se explicado, ó Deus eterno, acerca da verdade divina. Nesses tempos que te buscam, ó Deus, é necessário que haja uma teologia séria, uma teologia firmada e construída em cima das Escrituras Sagradas. A sua igreja, Senhor, a quem o Senhor chamou para esse papel, ó Deus, para proclamar as verdades, as virtudes do Senhor, ó Deus eterno, cabe a ela, ó Deus eterno, ser esse estandarte, esta bandeira, ó Deus, que ela possa estar, ó Deus, a cada dia aprendendo mais, ó Deus eterno, em tudo que fizer, que façam firmado nas Sagradas Escrituras, seja na opinião, seja no fazer, seja na pregação, ó Deus, para a glória do teu nome. Te agradeço pela vida do Jefferson, ó Deus, este jovem, a ele, a Tainá, que puxou esse gatilho para fazermos essa primeira live, que seja a primeira de muitas, que outros irmãos se aproximem, defendendo temas, falando e expondo a palavra de Deus, que nós possamos aprender esse novo modelo, para que possamos alcançar e consolar o coração do seu povo, que possa viver em dias tão difíceis, com alegria no coração melhor. Ó Deus, pela palavra de Deus. Muito obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Luiz. Obrigadão. Alô, Jefferson. Vai ficar gravado aí a live para quem quiser. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Amém. Deus abençoe.